Bom, ok, já estou gravando. Então, pessoal, a gente hoje, o nosso plano. E avisem para todo mundo que se tiver alguém da FRJ ainda, que a gente está aqui dentro do NCE, na sala Eliana Audi, que fica no segundo andar do MOT. Ok? Porque o bloco F está fechado por conta de uma obra que estão fazendo lá. Ok. Aqui então vocês conseguem ver o quadro, né? Vamos baixar um pouquinho. Baixar um pouquinho. Ok. Então tá. Então qual é o nosso plano para hoje? Então é completar o capítulo 6 e começar cadeia de Markov em tempo contínuo, que é o último tema do curso. Ok, que é o capítulo 7. Uma boa ideia é você pinar a sua janela para a gravação aparecer a câmera. Aí você. Ah, assim? Isso. Ah, legal. Boa ideia. Excelente. Então tem a câmera e tem os slides também. Deixa eu abrir aqui os slides. Ah, a definição, né? É bem legal mesmo. Aqui a gente está com uma televisão, pessoal, para quem está online. Então a gente cobriu aqui o processo Poisson, a gente começou a falar sobre a variável Poisson primeiro, no começo da última aula, né? Então a gente mostrou como tirar amostras de uma variável Poisson. A gente mostrou que para tirar essas amostras de uma variável Poisson, por incrível que pareça, basta você ter um passeio aleatório, né? Um passeio aleatório simples, a gente consegue colher amostras de uma variável Poisson. Então, até do ponto de vista, digamos, filosófico, isso aqui é uma observação interessante, né? Que existe uma conexão entre o passeio aleatório e as amostras de uma Poisson. É claro que usando o Markov de Monte Carlo, com o passeio aleatório, a gente consegue colher amostras de várias variáveis aleatórias, né? Incluindo da normal e tal. Mas o fato de também conseguir colher da Poisson é interessante. Então, a gente mostrou duas cadeias, a gente mostrou a fórmula, né, da variável Poisson. A gente falou que a probabilidade de n ser igual a nzinho é igual a e elevado a menos lambda, lambda elevado a n sobre n fatorial. Isso é uma versão da Poisson que a gente coloca só, nesse caso, o lambda é a média da Poisson, né? Ou seja, o valor esperado de n é igual a lambda. E uma outra versão da Poisson, em que a probabilidade de n ser igual a n é elevado a menos lambda t elevado a n sobre n fatorial. E aí, nesse caso, a média é a lambda t. E o valor esperado de n é igual a lambda t. Nesse caso, a gente quebrou a média em dois parâmetros, que são a taxa e o tempo de observação, né? Em geral, isso aqui é um tempo, mas poderia ser um espaço também, né? Então, por exemplo, se a gente tiver, por exemplo, chegadas de usuários em uma certa linha, por exemplo, né, pensa numa rede celular, por exemplo, mapeada em 1D. Você pode ter usuários espalhados ao longo dessa linha, de acordo com o processo Poisson, em que a taxa de usuários nesse espaço é lambda e você tem um espaço de comprimento t, né? Então esse é um exemplo, digamos, em que esse t não representaria tempo, representaria espaço, né? Ou, por exemplo, sabe, tem abelhas espalhadas ao longo de uma linha, então a linha tem comprimento t e você tem uma taxa de lambda abelhas por metro, por exemplo. Enfim, pode inventar o que a gente quiser. Esse é o caso unidimensional. Claro que a gente pode pensar também no caso bidimensional, no caso geográfico, né? E aí, mas enfim,
Aí tem até uma questão, né? A gente pode perguntar, poxa, afinal, a variável Poisson tem quantos parâmetros? 1 ou 2? Essa é uma pergunta, né? A variável, se eu te falo que n se distribui de acordo com uma Poisson, essa variável n, ela tem 1 ou 2 parâmetros? Gabriel. Henrique. Henrique diz 1. Mas aqui eu não estou mostrando 2? Ah? Mas eu acho que o parâmetro mesmo seria a média. É, verdade. É, isso mesmo. Assim, em essência mesmo tem um parâmetro, mas se você quiser, você pode escrever como esse parâmetro como sendo um produto de outros 2 parâmetros, mas no fim das contas é um só, tá certo? Porque esses 2 vão aparecer sempre colados um com o outro, né? Então, se você escrever a Poisson dessa forma, eu te pedir a média, a variância, terceiro momento, qualquer propriedade dessa Poisson, e por algum motivo aparecer ou só lambda ou só t separados, é porque tem alguma coisa errada, né? Porque eles sempre aparecem colados, né? Professor, posso fazer uma pergunta? Fala aí, Matheus. Para a gente conseguir tirar as amostras da Poisson pelo random walk, a cadeia de Markov que a gente tem que estar usando é aquela que parece da ruína do apostador, que é tipo um estado só transiciona para o próximo ou para o anterior? Exatamente. Até depois da aula, conversei com um colega de vocês, que ele brincou dizendo que esse curso parece que é um curso de processos de nascimento e morte. Que ele falou que o único tema que ele tem visto em comum entre todas as aulas é que sempre acaba aparecendo essa cadeia de nascimento e morte. E realmente acaba que essa é a cadeia de Markov mais simples que se possa imaginar, né? E sim, essa é uma das cadeias de proposta, né, que pode ser usada, sim, para gerar amostras de uma Poisson, que é inclusive o que está projetado aí na tela, né? Mas diga, qual é a sua dúvida, Então, Matheus? Não, era só para entender, então, tipo assim, variações dessa cadeia, todas podem ser utilizadas, tipo, se é uma variação direta dessa cadeia, né, só adicionando transições ou removendo, a gente pode usar elas para gerar variáveis Poisson? No caso, removendo não, mas adicionando. Sim, você poderia pensar, sim, em considerar essa cadeia de nascimento e morte aí. O caso mais bobo que você pode imaginar é que nem está dando essa ideia de acrescentar transições, é acrescentar as autotransições, como a gente falou da última vez, né? Essa é uma coisa bem simples que pode fazer e que, dependendo de como você incluir essas autotransições, isso pode ter um efeito positivo ou negativo em relação ao tempo de convergência. Mas o fato vai continuar funcionando, ok? O método vai continuar funcionando se você colocar transições, se colocar transições que não sejam entre estados com valores adjacentes, né? Tudo isso vai continuar funcionando, sim. Ok? Mas assim, esse é o mais simples, o que está apresentado aí na tela é o mais simples possível e imaginável. Ok? Professor, acho que eles não estão... Show de bola, então, obrigado. Vocês não estão vendo a minha tela, não? Porque eu não estou compartilhando, né? Peraí, deixa eu compartilhar. Qual é o teu nome? Sim. Markson. Oi? Markson, ok. Então tá. Agora vocês devem estar vendo a minha tela também, né? Tá. Só vou botar a tela cheia também, professor. Como é que eu faço aqui? Tá. Agora vocês estão vendo minha tela. Estão vendo o slide, né? Porque eu estou usando os slides, ok, pessoal? Vocês têm acesso aos slides. Professor, Opa! mas qual a diferença de aplicação dessas duas fórmulas? Das duas formas da cadeia de Markov? Não, do Poisson. Uma boa pergunta que o Daniel fez. Falou, poxa, tem as duas formas, né? Então, é uma boa pergunta. Em algumas situações vai ser mais conveniente você dar o parâmetro único, que é a média. Em outras vai ser mais conveniente dar a taxa vezes o período de observação, ou espaço de observação, ok?
Então, em particular, quando a gente fala sobre o fluxo Poisson, essa segunda visão é muito mais interessante. Porque no fluxo Poisson, quando a gente define o fluxo Poisson, em geral a gente define em função de lambda, que é a taxa de chegada. Ok? Por isso que naquele diagrama que tinha feito da última vez, em que aparece aqui a variável Poisson, aqui aparece a exponencial, e aqui aparece que a probabilidade de n ser igual a 1 é igual a lambda t mais O de t. Aqui na exponencial, essa exponencial é só uma exponencial com parâmetro lambda. Você fala, pô, mas você não falou que lambda não podia aparecer sozinho? Né? Aqui é uma variável Poisson com parâmetros lambda e t. Mas é porque aqui a gente está falando sobre o fluxo Poisson. O fluxo Poisson é um fluxo com taxa de chegada lambda. Ok? Então, quando a gente define o fluxo Poisson, você diz: considere chegadas a um sistema de acordo com o fluxo Poisson com taxa lambda. Né? Ou assuma que os serviços se dão de acordo com o fluxo Poisson com taxa μ. Né? E assim por diante. Então, o fluxo é definido com taxa lambda. Mas quando você diz que você tem o fluxo Poisson com taxa lambda, ou digamos que falhas em um sistema ocorrem de acordo com o fluxo Poisson com taxa gama. Gols numa partida de futebol acontecem de acordo com o fluxo Poisson com taxa alfa. Furacões acontecem no mundo de acordo com o fluxo Poisson com taxa beta. O decaimento de partículas ocorre de acordo com o fluxo Poisson com outra taxa. Tudo isso eu só estou dando a taxa. Mas quando eu falo que esses, digamos, eventos, né, do mundo natural, eventos na computação acontecem com o fluxo Poisson com taxa lambda, implicitamente o que eu estou dizendo é que se eu olhar para esse sistema por um intervalo de tempo t, o número de eventos que vão acontecer vai ser dado pela variável Poisson com parâmetros lambda e t, ou seja, com média lambda vezes t. Ok? Mas quando eu escrever o enunciado da questão, eu não preciso necessariamente dizer o tempo de observação, depende da questão. Posso dizer só, considerem um fluxo Poisson com taxa lambda, né? Por exemplo, número de ataques a um sistema cibernético, né? Ou a taxa com que você vai rodar um antivírus. Não, a forma como você vai rodar um antivírus. Roda um antivírus de acordo com o fluxo Poisson com taxa lambda. Enfim, ou numa epidemia, né? O número de a taxa de a forma como ocorrem os contágios de um nó aos seus vizinhos, isso acontece de acordo com o fluxo Poisson com taxa beta, por exemplo, né? Então vocês se lembram lá do branching process, né? Que a gente viu lá no capítulo 4. Branching process, para caracterizar o branching process, a gente precisava dizer a distribuição do número de filhos de cada nó. Então, a distribuição candidata é que a distribuição de filhos seja uma Poisson. Por quê? Porque ele está compatível com o fato de com o fato de que o processo de contágio se dá de acordo com o fluxo Poisson. Ok? Ok. Tem algum comentário, pessoal? Tá claro, Daniel? Tá sim, obrigado. Ok. Então tudo isso a gente cobriu na aula passada, né? O que faltou terminar para a aula de hoje foi aquela definição 3 para relacionar com as outras. E eu acho que isso aqui, o motivo que eu gosto de apresentar isso, que eu acho que é legal, é porque é uma oportunidade também para a gente falar sobre essa questão da notação O, né? Que é uma coisa que pode aparecer em outros contextos também, né? Essa small O notation, né? Notação pequeno O. Em análise de algoritmos, vocês em geral veem o big O, né? Aqui é legal ver o small O. Ok, então isso, pessoal, tá no slide, no penúltimo slide aí. Processo de Poisson, a definição 3.
ok? Então essa é a terceira definição do fluxo de expansão, que é uma definição... Qual é a definição mais geral? Depende do contexto. O que é legal dessa terceira definição é que é uma definição que é bem intuitiva. O que ela diz é que se você olhar um certo intervalo de tempo t, a probabilidade de você ter um evento é proporcional ao comprimento do intervalo e à taxa. É uma coisa super intuitiva, né? Quanto maior a taxa, maior a probabilidade. Quanto maior o intervalo que você observa, maior a probabilidade também. Então, assim, na verdade, isso é uma das coisas mais simples que você possa imaginar. Mais um O de T. A gente tem que saber o que é esse Ozinho de T. Uma maneira intuitiva de pensar que é uma coisa desprezível. Só que tem que tomar um certo cuidado, porque você pode pensar, desprezível, então eu vou sempre trocar isso aqui por zero. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que tem uma probabilidade de ser igual a 2, 3, mas o fato é que essa probabilidade, ela cai para zero mais rápido do que lambda-t. É isso que esse Ozinho de T está querendo dizer. Ok? Professor, no slide está mostrando o O de H. Por acaso é a mesma coisa? Se você reparar no slide, a gente trocou todos os T's, só deixou um T ali no começo. Mas a gente trocou nos pontos 3, 4 e 5 o T por H. Mas sim, você pode trocar por T. Onde está H, pode trocar por T, sim. É porque a gente quis botar aí H para indicar que é um comprimento, um intervalo de tempo que não, a gente usou a letra T ali em cima para indicar que isso vale para todo o T, né? E que você, quando estiver observando um instante de... É um processo de contagem aí de T, em que para qualquer H, para qualquer T, para qualquer H isso é verdade. Mas pode trocar, assim. T por H tanto faz. Okay? Desculpa também, esqueci. Vitor, fala aí, Vitor. É que eu não entendi ainda, tipo, a ligação dos três com o fato de poder ser usado no processo de expansão. Eu não entendi exatamente a aplicação prática. Então, a aplicação prática a aplicação prática mais imediata que a gente vai ver vai ser exatamente no capítulo 7, que é a coisa que a gente vai ver logo em seguida, que é para analisar filas, né? Mas, assim, tem vários exercícios já no capítulo 6 mesmo, com aplicações práticas. Então, assim, uma aplicação prática por exemplo, eu quero considerar falhas em um sistema. Eu tenho um sistema que está sujeito a falhas, e eu sei que essas falhas acontecem de acordo com uma taxa que eu medi ao longo do tempo igual a lambda. Então, por exemplo, ao longo de um ano eu medi quantas falhas aconteceram e aí eu divido esse número de falhas por ano, essa daí é a minha taxa de falhas por ano. Só que agora eu quero calcular outras métricas. Eu quero, por exemplo, a variância, eu quero saber, por exemplo, se eu olhar, ao invés de olhar um ano, olhar 2 anos, ou se eu olhar um mês. Então, para eu fazer essas perguntas todas, e se, por exemplo, e se eu trocar, se eu assumir, por exemplo, que esse lambda vai aumentar um pouquinho ou diminuir um pouco, em comparação com esse meu referencial, né? Como que a minha variância vai aumentar ou diminuir? Eu posso fazer um monte de perguntas que eu não teria como responder se eu não pensasse em um modelo probabilístico por trás desse processo. Então, assim, o que você tem é uma observação, você tem um número. Aconteceram 6 falhas naquele ano. Agora você vai pensar, eu vou, sei lá, melhorar meus equipamentos, eu vou diminuir a utilização, vou fazer algumas coisas no sistema e eu vou assumir que esse lambda, por conta dessas modificações, por exemplo, vai ter diminuído, aumentado, por exemplo, daquele valor para um outro valor. E a minha pergunta é, e agora? Qual vai ser a minha variância do número de falhas no meu próximo ano? Ou, quantas falhas vão acontecer nos próximos 3 anos? Ou no próximo mês? Enfim, eu posso fazer um monte de perguntas que, se eu não inventar um modelo probabilístico, eu não vou ter como responder, né? Então, o modelo probabilístico mais simples que você possa imaginar é esse do fluxo de expansão. Então, você vai pensar, eu vou começar, já que eu não tenho nenhuma outra referência, eu vou fazer a coisa mais boba possível imaginável. Vamos assumir que essas falhas acontecem de acordo com o fluxo de expansão com taxa lambda. E aí eu posso começar a responder um monte de coisa, né? Porque aí eu posso calcular a média, a variância, posso calcular o tempo
posso calcular o tempo até a próxima falha, que você vê que é exponencial, posso saber a média do tempo até a próxima falha, a variância. Então, dependendo do que eu quero, eu escolho dessas definições. Exatamente, sim. A gente vai ver que em algumas situações vai ser mais conveniente isso, outras vai ser mais conveniente aquilo. Isso aqui é mais para fins de entender sobre o que você está falando, para entender que tem essa relação linear. Na prática, na verdade, até isso vai ser bem útil para a gente também, porque quando a gente fizer as cadeias de Markov, em tempo contínuo, a gente vai assumir que quando eu estou em um certo estado, vocês já viram isso no trabalho. Por exemplo, se eu estou com uma fila e eu estou no estado 1, por exemplo, se eu tenho uma pessoa no meu sistema, a gente vai assumir que ou vai acontecer um serviço ou vai acontecer uma chegada. Né? E tem duas maneiras de motivar por que você considera que só um evento e você poderia perguntar, poxa, e se acontecerem duas chegadas ao mesmo tempo? Eu iria direto para o estado 3, né? Então, assim, uma das maneiras de justificar de por que você não vai botar duas ao mesmo tempo é porque esse processo de chegadas, olhando no tempo contínuo, é um processo em que o tempo entre eventos é contínuo. E a probabilidade de dois eventos acontecerem ao mesmo tempo, ou seja, do tempo até a próxima chegada ser exatamente igual até o tempo até a chegada seguinte, é igual a zero. Porque tem duas variáveis de tempo até evento, e as duas são contínuas, uma x e outra y, a probabilidade de x ser igual a y é igual a zero, quando as duas são contínuas. Mas uma outra maneira também de justificar isso seria a partir dessa ideia, que a probabilidade de ter um evento ao longo de um intervalo de tempo t é proporcional ao lambda t, mas a probabilidade de ter dois ou mais é pequena em comparação com a probabilidade de 1, então você pode ignorar. Seria uma outra maneira também de justificar. Então, assim, essa visão daqui, ela é uma visão mais assim para refletir sobre o problema, e para você ter uma noção de quando que faz sentido, quando não faz. Mas, de novo, acho legal motivar também por conta de ter essa questão da notação O. Mas as principais que a gente vai usar mesmo vão ser essas duas. Que vai ser o tempo até eventos ou o número de eventos. Então aqui, você está calculando o tempo até um evento, assumindo que o tempo de observação é indeterminado. Eu quero saber o tempo até o próximo evento. Eu não estou falando por quanto tempo eu vou olhar o sistema. Eu vou olhar o sistema até acontecer o evento. Enquanto que aqui não. Aqui eu estou olhando por um tempo determinado. Então aqui eu vou ter um evento, que é o próximo evento, mas por um tempo indeterminado. Aqui eu vou ter um número arbitrário de eventos, mas por um tempo fixo. Essa que é a diferença, das visões. Obrigado. Ok, falou, Vitor. Tem mais algum comentário, pessoal? Não? Tranquilo? Só. Pode falar. Não está dando para ver muito bem o quadro que o senhor escreveu. Aqui. Agora melhorou? É porque o senhor tinha escrito mais coisa, né? Eu não apaguei nada, não. Tudo que está no quadro é que eu escrevi, eu não apaguei nada até agora. Só abaixa um pouquinho a tela, professor, para a câmera conseguir... foi um pouquinho demais, um pouquinho menos. Agora aumenta um pouquinho. Aí, valeu. Beleza. Ok. Então vamos lá. Então vamos fechar esse nosso programa aí, de completar isso aqui e partir para as aplicações, né, que são o capítulo 7. Então, aqui está a definição, né? A maneira como o Aguiar colocou isso, eu até mandei para você o link, para vocês o link das aulas lá do Aguiar. Eu botei lá no Classroom, porque acho que isso aí está muito bem explicado lá. Ok? Então, são as aulas 2 e são esses dois conjuntos aqui. Ah não, esse aqui é o...
isso aqui também. Então a gente vai falar sobre isso aqui. A gente já falou isso, na verdade, no curso, mas vai falar de novo. Quando a gente falou de transformada, a gente falou sobre isso aqui. Aqui a gente vai revisar essa ideia de soma e separação de fluxo de Poisson. Aqui tem a soma de fluxo de Poisson, aqui tem a separação. Aqui tem a soma, depois a gente vai falar também da separação. Aqui é a separação. Então aqui, pessoal, aqui tem essa parte que eu falei aí, dessa relação, né? Então, sobre a Poisson, tá aí. Ó. Então, sobre a Poisson, eu estou compartilhando minha tela. Tô, né? Tô. Então, vocês estão vendo aí, pessoal, essa é a fórmula da Poisson para n igual a 0, n igual a 1 e n maior do que 0. Né? Então, isso aqui é a visão aqui a visão de cima sobre a variável Poisson. Então, a partir dessa visão aí de cima, a gente pode concluir essas três coisas. Que a probabilidade de 0 chegadas é elevado a menos lambda t, a probabilidade de uma chegada é lambda t elevado a menos lambda t, a probabilidade de ter mais do que 0 é 1 menos elevado a menos lambda t. Então, a partir dessa letra C, que a gente concluiu que o tempo entre chegadas é exponencial, porque a probabilidade de 1 menos a probabilidade de ser maior do que 0, a probabilidade de ser igual a 0, a probabilidade a partir daqui, né? Isso aqui, então, é a CCDF da exponencial. Que é Complementary Cumulative Distribution Function, que é a probabilidade de x ser maior do que t, ela menos lambda t. Aqui está a fórmula da Poisson. Então, assim, isso que está aí no slide é bastante material, já relacionando essa parte de cima com essa parte da esquerda. Agora falta a parte da direita, que é exatamente o que vem no resto dos slides. Okay? Então, a gente quer saber o seguinte, qual a probabilidade de que a primeira chegada ocorra em t mais delta t. Na verdade, essa probabilidade de a primeira chegada acontecer em t mais delta t, na verdade, ele aqui está fazendo essa conexão com a exponencial, na verdade. Isso aqui está fazendo isso de uma maneira um pouco mais formal, né? Bom, mas vamos em frente. Assim, a pergunta está clara, né? A gente quer saber qual a probabilidade da primeira chegada ocorrer em intervalo t até t mais delta t. Ok? Então, seja x a variável contínua que representa o instante de chegada. A gente quer saber qual a probabilidade de x variar entre t e t mais delta t. A gente quer saber qual a probabilidade dessa variável x, que é uma variável contínua, cair nesse intervalo de tempo aqui. Então, para isso acontecer, tem que acontecer duas coisas. Tem que ter 0 chegadas, de 0 a t, e pelo menos uma chegada de t até t mais delta t. Okay? Tem que acontecer essas duas coisas. Só que a probabilidade de 0 chegadas em 0 a t é elevado a menos lambda t, e a probabilidade de pelo menos uma chegada de t a t mais delta t é 1 menos elevado a menos lambda delta t. Okay? Até aqui tem algum comentário? Tranquilo? Porque o que a gente vai fazer logo em seguida, depois disso? A ideia é simplesmente fazer expansão em série de Taylor desse cara e desse, e reescrever o resultado usando essa notação O, para chegar nessa conclusão daqui. Okay? Então essa é uma das formas de resolver essa conexão desse cara ou com esse ou com esse. Ok? Tá. Então vamos lá. Então vamos seguir em frente. Então está aqui a expansão em série de Taylor desse primeiro termo, desse primeiro elemento. Então a expansão em série de Taylor de L elevado a menos lambda delta t é 1 menos lambda delta t mais lambda delta t ao quadrado, sobre o material. E aqui que entra aquela história da notação Ozinho. Esse cara todo daqui, a gente vai dizer que é Ozinho de delta t. O que significa uma coisa ser Ozinho de delta t? Né? Então tá aqui, ó.
você dizer que uma coisa é Ozinho de ΔT, quer dizer que o limite, quando ΔT tende para zero, dessa coisa sobre ΔT é igual a zero. Ok? Então essa aqui, na verdade, para mim é a observação mais interessante, que é para a gente refletir sobre isso. Então o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que uma função eu gosto mais de dizer a notação que pertence a Ozinho de ΔT. Então, por exemplo, vamos botar algumas perguntas aqui. Por exemplo, lambda T pertence a Ozinho de T? Isso é uma pergunta. Por que eu gosto de usar essa notação pertence? Porque Ozinho de T, ou Big O, ou Sigma, qualquer um desses elementos, na verdade, é um conjunto de funções. Então, isso daqui, a gente quer saber se é uma função que está contida ou não nesse conjunto. Ok? Então, a minha primeira pergunta é, esse cara está contido ou não? Intuitivamente, a gente vê que isso daqui não está contido. Por quê? Porque isso não vai para zero mais rápido do que T. Vai na mesma velocidade que T. Mas a gente pode verificar. Se eu tirar o limite quando T tende para zero de lambda T sobre T, isso aqui é o limite quando T tende para zero de lambda, que é igual a lambda. Então isso não dá zero. Para esse limite dar zero, o de baixo tem que ir... o de cima tem que ir para T mais rápido do que o de baixo. Exatamente. Ou seja, graficamente... Agora vamos botar uma outra. Lambda T ao quadrado pertence a O de T? Aí a gente faz o limite, quando T tende para zero, de lambda T ao quadrado sobre T. A gente vê que isso aqui vai dar lambda T, que é o limite de quando T tende para zero de lambda T, que é igual a zero. Então isso aqui passou. Então isso é Ozinho de T. O que isso significa visualmente? Se eu fizer o gráfico, aqui está... É que eu tenho que fazer tendendo para zero. Essa é uma diferença que a gente está acostumado em computação a fazer o T tender para infinito. Aqui eu tenho que fazer tender para zero. Então, aqui, ó, ele vai para zero mais rápido e está embaixo do que esse que é a curva do T. Essa curva do T, essa curva do T ao quadrado. Por isso que quando o T vai para zero, esse vai para zero mais rápido do que esse. Os dois vão chegar em zero, só que esse vai mais rápido. Por isso que o limite de lambda T ao quadrado sobre T é igual a zero. Então, esse daqui é muito menor do que esse. Porque para qualquer valor de T que eu pegar, esse aqui vai ser muito menor do que esse. Então, isso que significa uma função ser Ozinho de T da outra. Quer dizer que ela é muito menor do que a outra. Né? Para mim, isso que era mais importante dessa visão, pessoal. Porque com essa visão, agora a gente fica claro porque isso aqui é lambda T mais O de T. Porque a gente sabe a fórmula da probabilidade de N ser igual a 1. A gente sabe que a probabilidade de N ser igual a 1 é exatamente o que estava ali. Ali estava a probabilidade de N ser maior do que 1, né? Mas a probabilidade de N ser igual a 1, a gente sabe, a lambda T é elevado a menos lambda T. Essa é a probabilidade de N ser igual a 1. Agora a gente tem que verificar se isso é igual a lambda T mais um Ozinho de T. Como é que a gente verifica? A gente sabe que isso aqui... Agora a gente tem que fazer a expansão em série de Taylor. É lambda T, a gente faz a expansão em série de Taylor desse cara daqui. 1 menos lambda T mais lambda T ao quadrado sobre 2 fatorial, menos e assim por diante. Esses caras vão ser todas potências de T maiores ou iguais que 2. Só que a gente acabou de verificar aqui que isso aqui é Ozinho de T. Se isso aqui é Ozinho de T, todo o resto também é. Né? Então, todos esses termos aqui pertencem a Ozinho de T. Agora, esse termo daqui, lambda T vezes lambda T, também pertence a Ozinho de T.
né? Porque da lambda ao quadrado até o quadrado. Então esse cara, no fim das contas, esse negócio todo, é igual a lambda P mais Ozinho de P, como a gente queria. Então a gente concluiu essa parte daqui. É exatamente o que está nos slides que a gente está mostrando aqui. O limite quando... então, aí a questão do limite que é muito interessante, né? Então, fazendo... Então, olha só. O que ele está fazendo aqui? Então, recorda. Isso que eu queria perguntar. Ali em cima, o que ele me parece que está fazendo, ele está tipo, jogando o tempo para próximo do T que ele tem, né? Aqui é mais para cima. Aí fazendo limite. A gente começou fazendo ΔT ser um comprimento de tempo qualquer. Então, a gente diz que a probabilidade de x variar entre t e t mais ΔT é isso aqui. Isso. Beleza. Só que agora... ele vai reduzir esse ΔT, vai aproximar a variação para ser zero, né? Exatamente. Então, aqui até botou uma observação até sobre o... aqui, ó, ele botou uma observação sobre o Big O, que é o mais comum também em computação. Ok? Só que aqui ele botou o Big O de uma forma que não é tão comum em computação. Aqui, em computação, normalmente a gente bota o Big O para x tender para infinito. Ok? Aqui ele botou... Por isso que a gente tem que realmente ler. Se você pega um livro, um artigo, o cara fala de Big O ou Small O, não tem jeito. Tem que ver como que o cara definiu. Porque se você vê na Wikipedia, a definição de Big, para dizer se uma função é... Então, às vezes o pessoal bota f de x igual a O de x ou O de x igual a n, mas eu prefiro aquela notação de pertence. Mas tudo bem, isso é um detalhe. Mas isso que ele escreveu aqui é a definição dele. Mas, como eu falei, na Wikipedia, se olhar, vai dizer que é mais comum em computação, que f de x é O de x igual a n, simplesmente quando x tende para infinito de f de x sobre x elevado a n, né, é menor do que infinito. É um outro limite, é um limite de x quando tende para infinito. Professor, Opa! é porque essa métrica, quando a gente fala do Big O, está sendo tipo o pior caso, né? Exatamente, é o pior caso. Quando a entrada é embutido em duas coisas. É o pior, em geral, usado para métrica de pior caso. E quando a entrada é muito grande. Por isso que a gente já considera o x tendendo para infinito. Mas é isso mesmo, é o pior caso. Já vai para a análise de pior caso. Ok. Mas nesse caso, não sei se a informação faz sentido, mas nesse caso, quando o intervalo de tempo que a gente está medindo é maior, a probabilidade aumenta, o pior caso é quando esse intervalo é muito curto, não? Não tem uma... Será que não tem uma... mas esse negócio de análise ser de pior caso, no caso de algoritmos, é tipo uma coisa ortogonal essa questão de número de eventos. É totalmente fora de escopo na análise de algoritmos clássica, que é a análise de pior caso determinística. Sim. Você pega a pior entrada possível. Então, por exemplo, faz algoritmos, né, tipo quicksort, né? Quicksort, no pior caso, por incrível que pareça, ele é O de n ao quadrado. Só que, no caso médio, e na maioria dos casos que se vê na prática, ele acaba se comportando como n log n. Programação linear também, método simplex. No pior caso, ele é exponencial. Só que na prática, ele acaba sendo parecido com um polinomial. Ok? Então, esse negócio de pior caso é para pegar a pior entrada possível. A entrada que vai gerar o maior número de operações. E aí a gente está olhando o número de operações em função do tamanho da entrada. E na medida que o tamanho da entrada aumenta, o número de operações aumenta. A questão é que a gente vê se aumenta linear, se é quadrático, se é exponencial, se é logarítmico, né? Mas esse negócio de pior caso tem a ver com olhar para a entrada. Não tem nada a ver com pior caso no sentido... Não tem nenhuma probabilidade, nada de probabilidade envolvida. Agora, se a gente quiser embutir probabilidade, a gente tem que ter uma distribuição sobre as entradas. Aí a gente vai calcular
a complexidade de caso médio. Sim. Que é uma coisa bem mais sofisticada. Teria espaço nesse curso para falar sobre isso, mas a gente acaba não cobrindo. Mas, por exemplo, tem uma análise probabilística para mostrar que, na média, o quicksort tem complexidade ainda no ambiente. Okay? Então, isso sim seria possível. Ok. Mas, ok. Só aqui o importante aqui, né, é que isso daqui é uma coisa mais frouxa do que isso. Aqui só importa que seja menor do que infinito. Aqui ela tem que ser igual a zero. Então, o que a mensagem que está querendo passar aqui é que se a gente usar essa definição de Big O e essa definição de Little O, essa definição de Little O, ela é mais forte do que essa definição. Ou seja, isso aqui implica nisso. Se ela for small O, implica que ela é Big O. Okay? Mas, de novo, tudo que estou falando tem que olhar as definições, porque o pessoal muda a definição de acordo com o contexto. Então, esse small O é um subconjunto do Big O? Nessas definições, sim. Sim, é um subconjunto, exatamente. Mas para os fins que a gente está interessado, a gente precisa que seja small O. Porque, por exemplo, esse cara daqui seria Big O. Esse daqui, lambda T, de acordo com essa definição, é Big O de T. Porque o limite, quando lambda T sobre T quando T tende para zero, é lambda que é menor que infinito. Então ele é Big O de T. Só que pra gente isso, assim, você pode falar isso, que a probabilidade de n igual a 1 é Big O de T. Só que isso aqui é uma coisa um pouco mais refinada, né? Você está dando mais informação do que simplesmente dizer que é Big O de T. Aqui está dizendo que ele é exatamente linear com relação ao lambda T e que, além disso, os outros termos decaem mais rápido do que T. É mais informação, né? Professor. Opa! Fala aí, Daniel. O E elevado a menos lambda T, ali embaixo de P n igual a 1. Esse E elevado a menos lambda T, ele é igual a 1 menos lambda T mais lambda T ao quadrado sobre 2 fatorial. Exatamente. É isso mesmo. Essa é a expansão em série de Taylor de E elevado a menos lambda T. Em geral, a expansão em série de Taylor de E elevado a x é igual a 1 mais x mais... Essa é uma das poucas séries que são úteis nesse curso aqui. Mais x ao cubo sobre 3 fatorial. E assim por diante. Okay, essa é uma que é importante pra gente. Aí, porque o limite dessa série vai para zero muito rápido, isso pertence ao Little O? O motivo que isso daqui é Little O, isso aqui é Little O de x, é porque se você tirar o limite desse cara com relação desse cara sobre x, esse limite tende para zero. Então, por definição, esse elemento pertence a Little O de x. Essa que é a ideia. Isso aqui é usado muito em física. Em física, isso se chama aproximação via linearização. Se aparece um exponencial, você quer aproximar quando esse cara é próximo de zero, aí você usa essa aproximação linear, que é elevado a x é igual a 1 mais x, porque o resto dos termos eles existem, eles não são zero, mas eles vão para zero mais rápido, muito mais rápido que os outros. Beleza, obrigado. Ok, nada. Então, voltando aqui, o nosso propósito, um dos nossos propósitos é mostrar que a densidade do tempo até o próximo evento é dada por uma exponencial. Esse é um dos propósitos finais. Então, aqui tem esse passo extra, que é fazer o ΔT tender para dt. Então, o limite quando ΔT tende para dt de E elevado a menos lambda ΔT, é o limite quando ΔT tende para dt de 1 menos lambda ΔT mais lambda ΔT ao quadrado sobre 2 fatorial, mais blá blá blá, que é o limite daquele cara. E aí, entra esse ponto aí de que no limite, quando ΔT tende para
dt você pode jogar fora os termos que são little ou de delta t. Ok? E a maneira, para provar que você pode jogar fora, teria que recordar a definição formal de limite. Mas acho que dá para entender, né, que quando esse delta t tende para um valor muito pequeno, como aqueles caras vão tender para zero mais rápido do que os caras que estão na frente, você pode jogar fora essa intuição, né? Então, esse passo de jogar fora os termos little ou, ele foi formalizado pelo conceito de limite. Essa maneira formal de jogar fora os termos, né? Ok? Então, pronto. Com isso, a gente conclui o que a gente queria. Por quê? Se você aceitar isso, que o limite, quando delta t tende para dt de L menos lambda delta t é igual a 1 menos lambda dt, você conclui o que a gente queria. Por quê? Porque agora a gente volta lá para o nosso limite original, que era calcular essa probabilidade de x variável de t e t mais delta t, t mais dt, a gente já trocou dt por delta t por dt. Isso aqui é igual a limite, que é igual a isso aqui, que é igual ao que a gente acabou de fazer. E isso, por definição, é f de x de t dt. Ou seja, a gente concluiu o que a gente queria, que a densidade do tempo... Então, a partir dessa análise, a gente matou os dois coelhos de uma vez só, porque a gente concluiu de uma forma alternativa que o tempo até o próximo evento é exponencial com taxa lambda, e também concluiu que a probabilidade de ter um evento é lambda t mais Ozinho de t. Ok? Tudo bem? Então, assim, a gente está com uma visão bem ampla sobre o processo Poisson, as propriedades dele. E de quebra a gente pôde recordar essa ideia de small o, big O. Esse era um dos propósitos, ok? De apresentar isso aqui. Professor, só uma pergunta. Sim. Quando você está usando delta t e dt nessa fórmula, é a mesma coisa? Pois é, então, essa é uma diferença importante. A grande coisa que a gente ganha ao trocar delta t por dt é poder jogar fora os termos Ozinho de t. Se você não fizer esse limite, você não pode jogar fora. Você tem que ficar escrevendo toda hora aqueles Ozinho de t. Você só pode jogar fora quando você toma um limite. Entendi. Obrigado. Ok. Nada. E aí, até uma coisa que está bem interessante aqui nesse slide também, mas que não sei se vocês já perceberam isso, mas que eu acho muito legal, é porque às vezes a gente tem aquela... Pra gente é fácil você pensar em tempo discreto, né? Poxa, aqui, por exemplo, tem a variável Poisson, né? É fácil a gente pensar a probabilidade de n ser igual a 1, que é a probabilidade, por exemplo, de ter um gol numa partida de futebol, a probabilidade de ter 2 gols. Isso é uma coisa bem concreta. A PMF, né? A Probability Mass Function, é uma coisa bem concreta, né? Mas a PDF, a Probability Density Function, é uma coisa que já é um pouco mais abstrata, uma densidade de probabilidade. Mas pelo que você está vendo aqui nesse slide, ele mostra uma maneira de você pensar de maneira bem concreta sobre a densidade, porque ele mostra que a densidade vezes o dt é igual à probabilidade da sua variável variar entre t e t mais dt. Então, para mim, isso aqui é a maneira mais intuitiva que eu consigo pensar sobre densidade, né? Ou seja, a densidade vezes o comprimento é igual à probabilidade da sua variável assumir valores, né, que são entre o seu referencial ali, que é t, e t mais aquele comprimento, que é o dt. Ok? Então, toda vez que você vê escrito uma densidade, por exemplo, exponencial tem a densidade lambda L elevado a menos lambda t. O que isso significa? A maneira de pensar eu multiplico isso por dt, e eu sei que isso aí, então, é a probabilidade de x variar entre t e t mais dt. Ou seja, intuitivamente, a probabilidade de x ser aproximadamente igual a x. Só que eu não posso dizer que a probabilidade de x é igual a x, porque a probabilidade de x ser igual a x é igual a zero. Por isso que tem que escrever essa tralha toda, ser x entre x e x mais dt. Em algumas versões desse curso, para simplificar, eu trocava esse x entre t
x entre tzinho e tzinho mais dt por x aproximadamente igual a tzinho. Só que como isso é uma coisa muito que ninguém faz, acho melhor evitar isso e escrever tudo por completo. Mas a ideia intuitiva é essa. Ok? Que a densidade vezes dt é a probabilidade de x, ou seja, a densidade no ponto x vezes dx é a probabilidade de x ser aproximadamente igual a tx. Essa é a intuição. Bom, pessoal, tem mais um comentário. Aí a gente vai enfatizando bastante, ó, que esse F não é uma probabilidade, é uma densidade. Alguém pode comentar uma das principais diferenças entre probabilidade e densidade? A soma não vai ser 1. Cuidado. Então o Henrique falou, a soma não vai ser 1. A soma das probabilidades dá 1. No caso da densidade, não faz tanto sentido falar em soma, porque é uma função contínua. Você pode pensar que a integral é igual a 1. Então isso é uma coisa incomum entre as duas. É uma coisa assim que é claramente, totalmente diferente. Assim, nenhuma para... Eu acho que é que a densidade se relacionaria mais com a CDF e a probabilidade com a PDF. Não. Eu também diria que o conceito de CDF é um conceito comum às duas. Se você integra a PDF de 0 até x, você obtém a CDF no ponto x. Se você soma a PMF de 0 a x, você também obtém a CDF no ponto x. Então, acho que isso também é um ponto em comum entre a PDF e a PMF. As duas, se você somar até um certo valor, você obtém a CDF. Por isso que CDF é uma coisa tão legal, porque ela unifica, né, o caso discreto e contínuo. A CDF, você não precisa distinguir se está falando do caso discreto e contínuo. No caso de variáveis contínuas, não faz sentido falar de PMF. No caso de variáveis discretas, não faz sentido falar de PDF. Até faz, mas a gente meio que não está tocando esse ponto aqui. Mas CDF faz sentido nas duas. Professor, na densidade, um ponto qualquer não era zero a probabilidade? Esse é um ponto que é importante da diferença dos dois. Exatamente. Para uma variável contínua, a probabilidade vai ser igual a zero, se vai ser igual a um certo valor, é igual a zero. Ou seja, por isso que você precisa de densidade. Mas se eu pegar a função de densidade em si, porque olhar as propriedades dessa função, e olhar uma função que seja uma PMF, uma Predicted Mass Function, olhar as propriedades dela. Tem uma propriedade da PMF que é muito importante e que não é satisfeita pela PDF. Qual é essa propriedade, né? Tipo, toda PMF tem que satisfazer uma propriedade que a gente está super acostumado. Mas isso não vale para PDF. Para mim, as duas eram exatamente a mesma coisa, só que uma era contínua e outra era discreta. Mas tem uma... Talvez até... mas, assim... se eu te mostrar uma PDF, ok? Ela vai... No eixo Y dela, pode acontecer coisas que são impossíveis de acontecer no eixo Y de uma PMF. Que coisas são essas? Por exemplo, deixa eu pegar... Deve ser bem fácil achar isso aqui. É que ela determina a probabilidade para valores até não inteiros, assim? Sim. Mas a PMF... sim. Isso é uma... Mas deixa eu só ver uma coisa aqui. Quero ver se tem alguma imagem que ilustre bem... Pô, por incrível que pareça, não é tão fácil.
Todas estão. Ou sei lá, que a PMF pode ser 0, define para valor 0, e a PDF não define para valor 0, porque ela sempre vai se aproximando? Não, mas 0 também não é uma diferença entre as duas. Essa daqui mostra bem, acho que o que eu queria. Olha essa figura daqui, ó. Isso aqui é uma PDF, ó. Aqui está o X e aqui está a PDF de X. Peguei aí de um site qualquer. Isso poderia acontecer para uma PMF? Ó, está mostrando aí. Essa convergência num ponto aqui? Eu vou mostrar essa figura. No eixo X, os valores estão variando de 0 a 4,5. No eixo Y está variando de 0 a 1,6. Aqui tem vários valores de lambda e está mostrando a PDF para cada um dos valores de lambda. Ok? Isso é uma PDF válida. Isso em algum momento poderia ser uma PMF? Por quê? Exatamente. Era isso que eu estava na expectativa, ok? Na PDF, os valores podem ser maiores que 1. Porque o que importa é que a área seja igual a 1. Então, esse valor pode ser maior do que 1, porque depois que eu tirar a área vai dar igual a 1. Porque aqui ela tem um valor bem alto, só que ela cai bem rápido. Então, de maneira que no fim das contas a área deu 1. Isso é impossível. Você não pode ter uma PMF com um valor maior do que 1. A probabilidade nunca pode ser maior do que 1. Não. Porque achei que surpresa que eu fui tentar buscar. Eu achei que ia aparecer logo de cara e demorou para aparecer uma PDF com valor maior do que 1. Né? Mas qualquer PDF pode assumir valores maiores que 1. Porque se você pegar esse valor e multiplicar pelo intervalo, né, esse 1,6 vezes, sei lá, 0 até 0,01 vai dar um número menor do que 1. Sim. Mas é isso, assim, até o ponto 1 no eixo X, todos têm que ser abaixo de 1. Até o ponto 1? No eixo X até o ponto 1 você tem que garantir que todos estão abaixo de 1. Mas olha só. Todos os y estão. Aqui está abaixo de 1. Aqui está abaixo de 1, é 0,00. E dá isso, 1,6. então. Assim, que a soma, a integral. A integral em geral tem que dar menor do que 1. Então, para garantir isso, no eixo X ali no ponto 1. Esses valores têm que ser pequenos. Tem que ser, exatamente. Exatamente, verdade. Tem que compensar o fato daquele cara ser alto, é verdade. Ok. Em particular, pessoal, aqui, ó, você tem que olhar para a exponencial, né? Qual é a PDF da exponencial? F de x é igual a lambda, e aqui esse lambda é a taxa. Então eu vou botar outra letra, vou botar aqui. Bom, mas a gente sabe que é taxa. Lambda é elevado a... Vou botar... Ok, lambda é elevado a menos lambda x. Ok? Essa é a PDF da exponencial. Quando x é igual a 0, isso dá lambda, que é uma taxa. Essa taxa pode ser qualquer valor. Pode ser 1000, 1 milhão, 1 bilhão. Então, isso aqui é uma função que vai assumir valores maiores do que 1. Ok? Só que é isso que o Júlio falou. Isso vai cair muito rápido, porque cai exponencialmente com lambda. Então, se isso aqui for muito grande, também vai cair muito rápido. É como se fosse uma montanha-russa, que o ponto inicial que você coloca, quanto mais alto você coloca, mais rápido vai cair. Para compensar o fato de ser tão alto. Né? É isso aí. Ok. Bom, então com isso eu acho que a gente fechou bem aí o capítulo 6. Tem uma observação final aqui num slide, que eu até coloquei aqui, mas isso aqui a gente não vai cobrir não. Está dizendo que o tempo de chegar... Se você condicionar que você teve N chegadas numa população, aí o tempo de chegadas é uniforme. É só uma observação, quem quiser depois pode estudar isso aqui por conta própria. Fala, Júlio. Pensando em o que isso quer dizer pra gente em termos práticos? Porque você está dizendo se a taxa for muito grande... se a taxa for muito... Ele precisa chegar muito cedo. Precisa acontecer muito Exatamente. cedo. Quanto maior a taxa... Exatamente. Então, tem algumas implicações isso. A primeira é que a exponencial tem uma grande probabilidade de assumir valores próximos de 0. Essa é uma propriedade da exponencial.
A outra é essa que você falou, que se o lambda for muito grande, ou seja, se você tem um evento que é uma taxa muito grande, quer dizer que vai acontecer muito rápido, então o tempo entre eventos vai ser muito pequeno. Muito ônibus, você vai pegar mais Exatamente, rápido. exatamente isso. E além disso, uma outra implicação é que a gente vai ver as cadeias de Markov tempo contínuo aqui, mas como esse cara, quando o lambda vai crescendo, ele vai ficando muito próximo de um pico, uma outra implicação é que você pode usar esses picos como se fossem seus bloquinhos para você construir outras distribuições. Então, por exemplo, se você quiser construir uma uniforme a partir de exponenciais, como é que você faz? Quanto mais exponenciais você somar com taxas cada vez maiores, mais próximo aquilo vai ficar de uma uniforme. Desculpa, não, determinística. Porque esse cara é muito próximo determinístico quando o lambda vai crescendo. Então, se você quiser simular, por exemplo, uma variável determinística lá, igual a 10. Em princípio, com cadeia de Markov tempo contínuo, todos os eventos vão ter que ser exponenciais. Só que, se você botar uma sequência de, por exemplo, 10 exponenciais, cada uma com taxa 1, ou seja, 100 exponenciais, cada uma com taxa 100, né? Porque a média vai ser 1 sobre 100, se você somar 100 vai dar 100. Quanto mais você colocar, mais próximo aquilo vai ficar de uma determinística. Então, isso mostra o poder das cadeias de Markov tempo contínuas, porque algumas pessoas podem criticar isso. Daqui para frente, capítulo 7, cadeia de Markov tempo contínuo, vai ser tudo exponencial, tudo Poisson. Mas o mundo não é Poisson, o mundo tem um monte de coisas que não são exponenciais, que não são Poisson. Mas um contra-argumento para isso é que com esses bloquinhos, desde que você crie um espaço de estados grande o suficiente, você consegue construir distribuições que sejam aproximadamente iguais, parecidas com as pessoas que estejam interessadas. E o fato disso acontecer tem a ver com o fato de você conseguir modelar aqueles problemas para MCMC, só que Então, você falou que você tem que escolher uma cadeia que mas faça convergir mais rápido e tal. acho que Tem a ver alguma coisa são coisas um pouco ortogonais. Nos dois casos, assim, uma coisa em comum que tem entre os dois em bem alto nível é que tem decisões de projeto, assim, decisões, digamos, que a parte de modelagem ser uma arte, né? Lá no MCMC você tem que ter, de alguma maneira, a sua arte para construir as propostas, suas ideias, e experimentar com a melhor. No caso de modelar um sistema real, também você tem que ter alguma arte para dizer quais vão ser seus estados, variáveis que você vai usar, qual nível de precisão você vai querer ter. Então isso, de certa maneira, é uma coisa em comum. Mas praticamente tudo que a gente viu de Markov chain Monte Carlo é para o caso discreto. Sim. E a gente usou cadeia de Markov tempo discreto. Sim. Aí esse capítulo 6, ele meio que faz a ponte entre o discreto e o contínuo, porque ele mostra a distribuição Poisson, que tem um aspecto discreto e um aspecto contínuo. E aí capítulo 7 é tudo sobre contínuo. Então, as coisas que a gente vai falar no capítulo 7, elas são meio que, eu diria, bem desacopladas dos capítulos anteriores. Então, assim, em particular com MCMC, vai ser totalmente ortogonal, ok? Você pode usar MCMC para tirar amostra de uma distribuição contínua, mas a gente acho que nem viu isso. Tem um exemplo no livro de tirar amostra de uma normal, mas realmente acho que foge do escopo. Então, para os fins práticos desse curso, aí você pode pensar que esse capítulo 7 de tempo contínuo é o primeiro capítulo que a gente está falando de fato de tempo contínuo. Tudo o resto do curso praticamente foi tempo contínuo, a não ser o trabalho de simulação e condições de simulação. E depois teria o capítulo 8, porque aqui a gente vai falar de tempo contínuo e espaço de estados discreto. Okay? Então, até agora no curso a gente falou de tempo discreto, que a gente mediu o tempo em termos de transições, e espaço de estados discreto. A capítulo 6 faz a ponte para o tempo passar a ser contínuo, o capítulo 7 faz tempo contínuo, espaço de estados discreto. Teria o capítulo 8, que a gente não consegue cobrir, que é tempo contínuo, espaço de estados contínuo, que é movimento browniano. E aí fecharia completamente, só que a gente nunca consegue chegar nesse último capítulo. O que
me confunde nessa história da comparação entre as duas coisas é que quando você estuda modelagem, o seu espaço é discreto, mas você consegue aproximar funções contínuas para Exatamente isso. ter respostas, né? É exatamente isso. Sistemas contínuos, resultados de sistemas contínuos. E é isso que me confunde, assim. Por isso que eu estava enxergando uma relação entre as duas coisas. Não, mas você está certo. Na verdade, eu exagerei dizendo que é totalmente desacoplado. Não é completamente desacoplado. E nesse livro tem uma coisa muito legal, que na verdade, ele mostra, e eu acho que vai dar tempo de cobrir sim, que você, quando descreve um sistema em tempo contínuo, você pode usar o método da uniformização para uniformizar esse sistema e analisar ele como se fosse um de tempo discreto equivalente. Então, por isso que saber entender sistemas discretos é tão útil, porque mesmo que você tenha um sistema contínuo, na prática, por exemplo, em ferramentas, tipo uma ferramenta para analisar a rede de Markov, que até foi desenvolvida aqui na FRJ, até participei do time de desenvolvimento, que é o Tangram, a gente até usou em alguns períodos passados, mas esse período acho que talvez não dê tempo. Ou de repente até posso ver, se a máquina virtual estiver disponível, até a gente pode botar alguma coisa. Mas enfim, o que eu quero dizer é, você modela em tempo contínuo, mas por trás do sistema, ele converte a cadeia de tempo contínuo em cadeia de tempo discreto e resolve em tempo discreto. Então, realmente, acho que é bem isso que você falou. Isso é possível. Então, na verdade, não sei se era bem isso que você estava querendo chegar. Mas... É assim. Porque, para mim, isso tinha uma relação. E aí você falou, eu entendi o que você falou. Os mundos são diferentes. Mas tem uma conexão muito forte entre eles, sim. A intuição é que a gente vai estar considerando agora tempo contínuo. Então, a gente vai ter estados, taxas entre eles. E aí, a cada estado, então, assim, as taxas de saída daquele estado, que cada taxa corresponde a como se fosse um relógio. Cada variável aleatória Poisson dessas tem uma exponencial associada. E essa exponencial é como se tivesse um relógio associado a ela que dá a taxa, que é o tempo até que o relógio tocar, até o alarme tocar. Só que, se você tem um monte de relógios, tipo, isso pode ser uma confusão. Então, qual é a ideia da uniformização? Você considera como se fosse um relógio global que toca numa taxa que seja maior do que a maior das taxas. E aí, pronto. Agora, com esse relógio global, você está feito, porque toda vez que ele tocar, às vezes você vai ignorar o tique dele, porque nada aconteceu, e outras vezes é porque vai corresponder de fato a alguma coisa que tenha acontecido. Então, esse que é o método da uniformização. Você uniformiza os relógios com um relógio global, por exemplo, colocando que a taxa desse relógio global é igual à soma de todas as taxas do seu modelo. E aí, quando você vai fazer na média, vai acontecer como se fosse a média da soma de todos, né? Porque você bota a taxa maior. Você, quando for analisar a média, a gente vai ver isso de maneira bem concreta, mas você vai ver que, por exemplo, na verdade não é nem só na média, até em estado transiente, estado estacionário, enfim, mas também analisando a média é uma das propriedades que vai continuar valendo. Essa média, por exemplo, do número de visitas a cada estado no sistema discreto vai ser igual à fração de tempo que você visita cada estado no sistema contínuo. Ou seja, essa que é uma das equivalências entre os dois. E até uma coisa bem simples até de ver, então é um resultado interessante. Então, mas ok, assim, isso foi uma visão geral, acho que a gente pode entrar agora no capítulo 7, né? Tem mais alguma coisa, pessoal, sobre o capítulo 6 aí? Não? Tranquilo? Tudo bem? Ok. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Iago. Então tá. Então tá, Iago, Júlio, Carol, Henrique, Ricardo. Markson. Ok. Vitor e Gabriele. Tá, então não tem mais nada. Ok. Tá, então vamos passar pro capítulo 7. No capítulo 7 eu não tenho slides, ok? Mas a gente tem muito material sobre esse capítulo 7. Porque, bom, o capítulo 7 é onde a gente vai finalmente
mostrar a teoria sobre o trabalho que vocês estavam fazendo, né? Então, finalmente, eu espero que a gente feche o curso com vocês tendo uma noção um pouco mais aprofundada, né? Sobre o que vocês viram na prática no trabalho de simulação. Abaixa só um pouquinho a tela para a gente conseguir ver o quadro. Sim. Melhorou? Aí. Melhorou, Ok. melhorou. Beleza. Por enquanto tá bom. Beleza. Eu acho que eu vou usar de material aqui, até porque se eu não usar nada de material, pode ficar mais complicado de sincronizar. Eu vou botar aqui essa apostila extra aqui. Que vocês têm acesso também. Vou postar o link aí, peraí. Então, pessoal, nessa apostila extra, tem um monte de exemplos aqui aqui de cadeia de Markov tempo contínuo. Inclusive, aqui tem, acho que tem aqui também já redes de filas com cadeia de Markov tempo contínuo. Servidores web, cadeia de Markov tempo contínuo. Aqui a gente começou dando exemplo com esse servidor. Acho que pode ser uma boa ideia. Vamos lá, vamos começar com esse exercício aqui, ok? Então, olha só. E-mail chega a um servidor de acordo com o processo Poisson e leva um tempo exponencial para serem servidos. O servidor é observado durante 1.200 segundos e verifica-se que ele ficou ocupado 1.040 segundos. O número de requisições atendidas durante o período de observações é 27.300. Para simplificar, vamos assumir que cada e-mail ocupa 7.120 bytes. O servidor foi dimensionado desta forma a poder armazenar um número infinito de e-mails. A gente faz algumas perguntas. Qual a vazão do servidor? Qual a utilização do servidor? E qual é o espaço médio gasto no pool do servidor? Okay? Então, esse é um exemplo de aplicação de cadeia de Markov tempo contínuo, okay? Que é um exemplo bem concreto que acho que ajuda a gente a pensar sobre onde que a gente vai chegar. Okay? Então, a gente vai ver exemplos tipo esse, servidor web, vai ver exemplos de call center. Okay? Vai ver exemplos possivelmente também de epidemia, como a gente tinha falado antes. Então, eu acho que a gente pode começar com esse. Então, vamos anotar aqui tem a solução até aqui. Aqui, ó. Alguém tem alguma dúvida sobre o enunciado em si? Tem bastante informação aí no enunciado. É meio que de propósito, para ver como que na prática você, quando vê um problema, você tem que saber como traduzir, né, o que você está lendo em terminologia matemática, né? Então aqui, ó, tem o tempo de observação, que é 1.200 segundos. Tem aqui o tempo que ele ficou ocupado. Ou seja, desses 1.200 segundos, a gente viu que ele ficou ocupado 1.040 segundos, né, recebendo e-mail, processando e-mail. Tem o número de requisições que foram atendidas, foi 27.300. E tem o espaço que cada e-mail ocupa. Então são 4 informações. O tempo de observação, na verdade, são 4, mas tem uma quinta informação que é um fluxo Poisson. Okay? A gente vai ter que ver para que isso vai ser útil para a gente. Ok. Professor, Opa! eu acho que seu Mac tá dizendo que vai acabar desligando aí, só pra... Ih, caramba! Obrigado! Nada. Nem tinha percebido. Espero que... tem. Putz, peraí.
É o que está gastando bastante, que estou gravando, né? Transmitindo. E aí, pessoal, alguém tem alguma sugestão? Em primeiro lugar, se vocês fossem falar em português, em linguagem corrente, né? O que são essas três coisas? Vazão, utilização e espaço médio, né? Repara o seguinte, essas duas quantidades de vazão e utilização, principalmente vazão, ela é muito mais fácil de ser modelada, né, em tempo contínuo, porque vazão é uma coisa que tem a ver com taxa, né, com taxa de serviço, né, com taxa de saída por unidade de tempo. E até o problema em si, olha só, ele é dado em segundos, tá vendo? As quantidades são dadas em segundos. Você poderia até pensar em tempo discreto, mas por exemplo, se vocês quiserem calcular o tempo médio que cada requisição ficou no servidor, enfim, como as coisas são dadas aqui, na verdade, no enunciado em si, de propósito, a gente não colocou a palavra taxa, né? Mas a gente botou que ela leva tempo exponencial para ser servido. Sem fato de que ele leva tempo exponencial para ser servido, já indica que é mais fácil analisar em tempo contínuo. Ok? Mas vamos lá. Alguém tem alguma sugestão sobre o que significa vazão do servidor? Professor, rapidinho, você pode repetir a última frase? Você falou que quando que usa tempo contínuo? Porque olha só, está escrito aí, ó, que as requisições levam tempo exponencial para serem servidas. A gente sabe que a variável exponencial é uma variável contínua, né? Ah, sim, faz sentido. Uhum. Sim. E aí, tem... Vazão me parece ser o próprio Mi, né? Que é a taxa com qual as pessoas saem, os serviços acontecem. Então, cuidado. E a utilização me parece ser o Essa é uma das corpo. coisas mais importantes aqui, que é muito importante, confunde muito, mas a vazão é diferente de mim. São dois conceitos diferentes, que acho que também é uma das coisas mais importantes para a gente ter em mente aí nessa parte, ok? Então isso aqui, a vazão... A vazão depende da taxa de chegada. Exatamente. Ela depende da taxa de chegada e o Mi é a taxa de serviço ou capacidade de serviço que tem a ver só com a propriedade do servidor. Ou seja, isso aqui não depende da taxa de chegada. Ok? Então, isso é como se tivesse ocupado o tempo todo, exatamente. né? Exatamente. Esses caras só são iguais se tiver ocupado o tempo todo. Se não forem iguais, a vazão ela é igual a zero quando o sistema está vazio. Então a gente vai chamar de ρ, a unidade está ocupada, então 0 vezes 1 menos ρ, mais Mi vezes ρ. Ok? Então, o ρ vai ser igual a vazão sobre Mi. Se o sistema estiver em equilíbrio, a gente vai dizer que a vazão é igual à taxa de chegada, porque o que entra sai. Então, o ρ vai ser igual a lambda sobre Mi. Então, a vazão é a taxa de saída, que é igual à taxa de entrada. Num sistema em equilíbrio, né? Tudo bem, Matheus? Tranquilo. Entendi. Beleza. Porque aí agora a gente já tem como ver... Oi, pode falar. Oi, desculpa. No ρ ali igual a V dividido por Mi, aquele último igual é o quê? Que tá um pouquinho pra cima, não dá pra ver o que tá na parte do divididor, ali embaixo. Ah, tá. Aí, deixa eu ver. tá. Isso, tá bom. Isso. Quem tá falando mesmo? O Lucas. Ah, valeu, Lucas. Tava reconhecendo tua coisa. É isso aí, Lucas. Então, o ρ é igual a V sobre Mi, que é igual a lambda sobre Mi. E aí agora o nosso desafio aqui é pegar as quantidades... Então a vazão é o próprio lambda? É o próprio lambda.
A gente pode agora pegar os dados que estão no problema. Ó. O tempo de observação é 1.200. Se a vazão é a quantidade de caras que saíram sobre o tempo, né? Rapidinho, professor. Antes de o senhor continuar resolvendo, sim. Por que a vazão é lambda se a vazão é, quando o senhor a definição disse, é o tempo que é tipo assim, a taxa com a qual as pessoas saem do servidor? Porque isso só acontece no estado de equilíbrio, né? Exatamente. A gente vai assumir equilíbrio. Esse que é o ponto importante. Nesse curso, se você pensar, no capítulo 4, a gente considerou sistemas fora de equilíbrio. Porque a gente olhou para uma situação super crítica e a gente conseguiu calcular a probabilidade da fila esvaziar, vocês viram isso no trabalho também, a probabilidade dele esvaziar foi questão de prova também, como sendo a S igual a G de S, que é a transformada do número de filas. Então, isso era uma coisa fora de equilíbrio. Agora, nesse capítulo 7, a gente vai considerar sempre o sistema em equilíbrio. Ou seja, são ferramentas diferentes que você usa para analisar o sistema fora de equilíbrio e em equilíbrio. Para analisar fora de equilíbrio, você usa branching process e transformada. Para o sistema em equilíbrio, você usa cadeia de Markov, que também pode se beneficiar de transformada, ok? Também está associado a um branching process, mas vai ser um branching process que vai ser subcrítico. Né? Subcrítico. E para os fins lá do capítulo de branching process, quando era subcrítico não tinha graça. Porque você sabia que ia terminar, no máximo você podia falar, na média, quantos precisam ser infectados até terminar. Mas o que era mais interessante é quando era supercrítico, que você tinha como calcular a probabilidade de que iria terminar. Ou seja, a probabilidade de que, se você começa com 1, né, que é, bom, e a probabilidade de você começar com 1, né, qual a chance de eventualmente aquela pandemia se extinguir? Que seria no caso aqui do servidor, se você começar com um pacote, chegou um pacote, qual a chance daquela fila esvaziar versus a chance dela crescer para sempre? Aqui a gente vai assumir que a probabilidade de 1 vai esvaziar, ou seja, que ele está em equilíbrio. Então, nesse capítulo, se a gente não falar nada, a gente está assumindo que está em equilíbrio. Se a gente fala de utilização, a gente também está se forma porque ele vai voltar do serviço depois de parar, né? Voltar de serviço. Várias epidemias, né? Você pode repetir? A segunda pergunta que você fez sobre a utilização. Quando a gente fala de utilização, a gente está falando que não necessariamente a fila vai parar porque o branching process terminou, né? Pode ter vários, então. Porque a gente está falando que isso é um tempo ansioso. Exato. Pô, é uma excelente pergunta essa, realmente. O branching process, cada branching process caracteriza um período ocupado. E é exatamente isso que você falou. A nossa visão vai ser, tem um branching process período ocupado, ocioso. Outro branching process período ocupado, ocioso. E assim por diante. Só que vai ter esses ciclos de ocupado, ocioso, ocupado, ocioso, ocupado, ocioso. E se ele fosse supercrítico, teria uma chance de um desses períodos ocupados durar para sempre. E aí não teria mais os ciclos, né? Mas é exatamente isso. Ok? Só que, Ok. Então vamos... Tem mais algum comentário? Aqui a gente está olhando só para um ciclo, né? Aqui a gente está olhando para o sistema durante 1.200 segundos, ficou ocupado 1.040, assim, a gente assumir que é um período contíguo de 1.040 segundos ocupado e o resto de 160 ociosos. Ele nem fala se é contíguo ou não, mas a gente poderia assumir que é, mas também se não for, para os fins dessa pergunta não importa. Ok? Para responder essas perguntas não importa se é contíguo ou não. Tem mais algum comentário? Não? Então vamos lá. Então qual a vazão do servidor? Então a vazão é o lambda.
Então a vazão é o lambda, que é igual a número de requisições atendidas, 27.300, sobre período de observação, 1.200. Essa é a vazão. Qual a utilização? A utilização, que é o ρ, é essa vazão dividido por μ. μ é o quê? É a capacidade de serviço. Então, falando que o número de requisições atendidas foi 27.300. Se você atendeu 27.300 durante o período ocupado, né, que é 1.040, então, essa foi a taxa porque ele saiu durante o tempo que está ocupado. Ou seja, essa é a capacidade de serviço. Né? Porque durante 1040 saíram 27.300. Então, o MI é aquilo que a gente falou. É a capacidade de serviço, que é a vazão condicionada de estar sempre ocupado. Né? E aí, pronto. Agora, fazendo esse sobre esse, a gente tem como calcular a utilização, que é 1040 sobre 1200, que é bem intuitivo até, né? Nem precisava ter feito isso. Nesse caso, a gente está quando só tem um período ocupado, né? Nesse caso, ele está ocupado a maior parte do tempo. É isso que você quis dizer? Não, eu quis perguntar, tipo assim, a gente está considerando que tem período ocupado quanto tempo? É que está cortando um pouco a voz. Você pode falar um pouco mais devagar? Não está dando para ouvir direito agora, não. Eu acho que é melhor às vezes ele digitar. Talvez anota aí, depois digita a gente vê offline, ok? Ô professor, só uma dúvida que eu fiquei nesses casos é que o Mi, então, ele é menor do que, tem que ser maior do que o Lambda, né? O caso que a gente está avaliando aí. Né? Exatamente isso. Essa é uma conclusão bem importante, essa que você tirou aí, que para o sistema estar em equilíbrio, Mi tem que ser maior do que o Lambda, que é exatamente o que a gente viu no capítulo 4, que o R0 tem que ser menor do que 1 para o sistema estar no regime subcrítico. Então, nosso R0 vai ser exatamente Lambda sobre Mi. Ok? Exatamente o que a gente viu lá no capítulo 4. Aí o item 3, qual é o espaço médio gasto no pool? Ok? Então, repara o seguinte, para responder os itens 1 e 2, eu não precisei do primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo não foi útil. Eu não precisava saber que as chegadas aconteceram de acordo com o fluxo Poisson, que é um tempo exponencial. Isso não foi necessário, bastava o segundo parágrafo. Agora, para saber o espaço médio gasto no pool, agora eu preciso daquele primeiro parágrafo. Ou nem isso, talvez nem para isso, porque olha só, o espaço médio gasto no pool, eu tenho que saber quantos e-mails eu tinha na média no pool e multiplicar pelo espaço de cada um deles. Como que eu posso saber quantos e-mails que eu tinha no pool? Não, preciso. Não tem como saber, né? Se eu não tiver algum modelo, né? Eu não sei quantos e-mails na média que eu vou ter no servidor, né? Porque eu não sei o tempo médio que eles passam no servidor. Eu sei quanto tempo que eles vão para serem servidos. Só que eu não sei quanto tempo que eles ficam na fila de espera. Eu preciso de um modelo probabilístico, de mais hipóteses, mais abstrações para poder responder essa pergunta 3. Se alguém tem alguma sugestão, como que você responderia a pergunta 3 sem usar o primeiro parágrafo? A 1 e a 2 está claro, não precisei usar nada de que é exponencial, nem de que é fluxo Poisson. Mas se eu quiser saber o espaço. Não sei, porque assim, você até tem a taxa de utilização, mas para você calcular quantos estão ficando na fila, porque assim, você tem o complemento da taxa de utilização, mas não sei se você conseguiria
formar uma fila só com isso, com a quantidade de e-mails que você tem e o complemento da taxa de utilização. Você pode explicar de novo o que é o spool? Então vamos pensar. Ó. O spool eu vou chamar isso aqui tudo de spool. É a fila junto com o que está no Exatamente. A memória para guardar e-mails. Okay? Então, você tem aqui essa memória, e aí chegam, ficam um tempo aqui e depois vão embora. Eu quero saber quantos caras ficam aqui na média. Vamos pensar, olha só. Vamos pensar que ele ficou ocupado, né, por 1040 e ocioso por 160. Então, esse ciclo tem a fração de tempo que ele está ocioso nesse ciclo, que é o I0, que é igual a 1 menos ρ, é igual a 160 sobre 1200. A duração média do período ocupado eu posso assumir que é aquele próprio 1040, só que nada disso vai me resolver o problema, né? Eu posso derivar várias coisas interessantes aqui. Esse é o meu π0. Eu posso... Duração média do período ocupado, se eu assumir que é igual a 1040, se eu assumir que isso daqui... Agora eu já vou usar uma hipótese sobre isso aqui ser o tempo até chegar uma chegada, né? Se eu assumir que esse 160, que ele ficou ocioso, é o tempo médio, mas aí eu já estou fazendo uma hipótese extra de que esse tempo 160 é contíguo, que não foi dito ali, né? Mas se eu assumir que esse 160 é tempo contíguo, aí eu posso assumir que essa média... Né, se eu assumir que isso aqui é contíguo, eu posso assumir que o meu 1 menos π0, que é o ρ, é igual à duração do período ocupado sobre a duração do período ocupado mais a duração do período ocioso, que é chamado de I de idle. E aí, se eu assumir que esse período idle é 1 sobre a taxa de chegada, aí eu chego aqui numa relação de que E de B é igual a ρ E de B mais, aqui fica lambda sobre μ, né? Então fica 1 sobre μ, ou seja, eu concluo que E de B é igual a 1 sobre μ dividido por 1 menos ρ. E aí, a partir disso, será que essa relação se verifica aqui nesse nosso problema? Vamos ver. E de B é igual a 1040. 1 sobre μ é 1 sobre a capacidade de serviço. Capacidade de serviço é isso aqui. Então, isso aqui é 1040. 1 menos utilização. A utilização é o lambda sobre μ, que é igual a 27.300 sobre lambda sobre μ. Então, 1040 isso aqui está certo? Vai dar... O lambda sobre μ está errado? Tá meio estranho. Espera aí, lambda sobre μ. Tá certo, é 1040, porque esse aqui é o lambda, esse é o μ. Lambda sobre μ vai dar exatamente, corta esse com esse, dá 1040, aquela é a utilização. 1 sobre μ
Tá certo, é aquilo lá. Agora, isso aqui, 1040 é igual a 1040 sobre 27.000. Vai dar 160 sobre 1.200, tem que ser. Vai dar 1040 sobre 27.300 sobre. Aqui do lado esquerdo, vai dar 1040 vezes. 1.200. Vezes 160 sobre 1.200. Isso aqui tem que ser igual a 1040 sobre. Não dá certo, né? O senhor tá conseguindo escutar agora? Opa! Eu estava perguntando, eu acho que ainda é uma pergunta pertinente, se o período ocupado é um período. Tá com bastante ruído mesmo. Ele fez a pergunta no chat, professor. A gente está considerando que só tem um período ocupado. Pois é, exatamente. É exatamente isso que eu estou querendo avaliar. Se isso gera alguma inconsistência, eu assumi isso ou não. E pelo visto gera inconsistência sim. Eu assumi que só tem um período ocupado. Eu não posso fazer essa hipótese, porque se eu fizer esse ED B, que é igual a 1040, teria que dar igual a 1 sobre μ dividido por 1. Essa fórmula está correta. ED B igual a 1 sobre μ dividido por 1 menos ρ. Isso aqui não tem dúvida. Agora, uma coisa que não foi dita no enunciado, e eu preciso ver se tem uma consistência interna ou não com relação a essa fórmula, é se eu posso interpretar que tem um período contíguo de 1040, depois. Essa aqui é a hipótese que eu estou querendo checar, se faz sentido ou não. Pelo visto, eu não posso fazer essa hipótese, porque se eu fizer, essa fórmula não bate. Ok? Por quê? Porque aqui dá 1040 do lado esquerdo, e do lado direito dá 1 sobre μ, que dá 1040 sobre 27.300 sobre 1 menos 1040 dividido por 1.200, que é 160 sobre 1.200, que vai passar para lá, que teria que ser igual a 1040 sobre 27.300. E não é igual, claramente. É muito longe. Então, eu não posso fazer essa hipótese de que é igual. Ou se eu fizesse essa hipótese, eu não poderia concluir que eu poderia estimar direto a partir desse 160 que esse seria o... Na verdade, aqui que está o problema, né? Aqui que está o problema. A gente já podia ter visto isso antes, né? Olha só, estou falando duas coisas diferentes. Por um lado, eu estou falando que μ é igual... peraí. Ali era 1 sobre lambda, que era 160... Peraí. É de B... tá certo. Aqui é 1 sobre lambda... tá certo. Então, o meu lambda... Aqui, por um lado, eu estou falando que lambda é 27.300 sobre 1.200. E por outro, eu estou falando que o meu lambda seria de... O meu 1 sobre lambda é igual a 160. Então, isso é claramente incompatível. Né? Não pode ser... Mas, na verdade, pessoal, olha que interessante, né? No enunciado, em nenhum momento é dito o que aconteceu depois do tempo de observação. Ele não disse que depois do tempo de observação teve imediatamente uma chegada. Então, claramente, eu assumi aqui que tem um tempo contíguo de 160, que a próxima chegada vai acontecer aqui. Eu estou extrapolando demais o que está dizendo o enunciado. Então, é por isso que as coisas não estão funcionando. Então, realmente, para responder esse item número 3, não tem jeito. Eu preciso de alguma coisa extra além do segundo parágrafo. Eu preciso do primeiro parágrafo.
Eu queria saber se alguém tem alguma sugestão. Eu não sei se já tem o gabarito aqui. No gabarito, o gabarito está bem sucinto para esse último item, que é exatamente o tema que eu gostaria de completar aqui na aula de hoje e continuar na próxima, ok? Mas acho que um dos pontos mais importantes para a reflexão é esse. Como responder essa pergunta 3? Né? E isso é a motivação para o resto do curso, ok? A gente vai bolar modelos para conseguir responder esse tipo de pergunta, né? Só com os dados que a gente observa, né? Então, ou seja, digamos que você não tenha ficado monitorando o seu servidor para ver quanto de espaço de memória que ele gastou ou não gastou. Será que só com os dados que foram dados você vai ter como ter alguma ideia de quanto que você tem que dimensionar aquela memória? Né? Essa é uma pergunta. A outra é, poxa, e agora, se eu mudar o meu lambda, se eu mudar meu mi, quanto a mais que eu tenho que aumentar a minha memória? Sem aquela primeira parágrafo, não tem como responder essas perguntas. Ok? Então, eu realmente preciso fazer hipóteses sobre o fluxo de chegada e sobre a distribuição do serviço. E aí, como eu falei, a coisa mais simples que você pode fazer é assumir que o fluxo de chegadas é Poisson e se o fluxo de serviços também é Poisson. Que, na verdade, quando a gente fala aqui que leva tempo exponencial para ser servido, a gente já sabe que isso é sinônimo de fluxo da capacidade de serviço ser dada para o fluxo Poisson. Quando a gente diz que eles chegam de acordo com o fluxo Poisson, eu poderia alternativamente ter dito, eles chegam tal que o tempo, a distribuição do tempo entre meios é exponencial. Seria sinônimo. Só que por algum motivo, a nossa intuição parece que pensa melhor, pelo menos é mais intuitivo você dizer que as chegadas acontecem de acordo com o fluxo, Poisson, e uma taxa, e que o serviço tem um tempo exponencial, com um certo tempo médio de serviço, que é dado por esse 1 sobre μ. Então, para serviço, em geral, é mais intuitivo, embora também seja muito comum falar da capacidade de serviço como taxa, mas, em geral, é mais fácil pensar em média. O serviço médio dura 1040 sobre 27.300, duração média de serviço, e que as chegadas acontecem com o fluxo Poisson com taxa de 27.300 sobre 1.200 requisições por segundo. Okay? Mas sempre que eu olhar para isso, eu posso pensar no inverso como sendo a taxa. E vice-versa, olhar a taxa, o inverso é o tempo. Ok? Professor, isso aí pode te dar uma otimização, mas você pode botar um limite superior também, sem precisar responder o 1 e o 2, né? Como? Aí você sabe quantos e-mails chegaram no total, sabe quanto cabe, você pode botar um limite superior. É verdade. Pô, até seria um bom ponto que a gente está levantando, até a gente pode depois comparar. Isso é uma coisa muito interessante mesmo. A gente pode comparar essa nossa cota superior, né, com o valor que a gente de fato obtiver. Agora, até uma boa pergunta. A gente observou por esse tempo, mas a gente sabe que chegaram 27.300 requisições durante esse tempo. Mas mesmo isso daí não é ainda uma cota para o espaço médio gasto. Será que... Não, eu pensei em limite superior. Assim, tipo, se o spool, durante todo o tempo não for servido nenhum, aí seria esse o... É verdade. Não tem como essa média dar maior do que 27.300, concordo. Não tem como dar maior que 27.300 vezes 7.120 bytes, né? Assim que cada um só foi 1 byte, até esse negócio de botar um número de bytes foi só complica, né? Não sei que cada requisição só ocupa 1 byte. Então, eu concordo, não tem como essa média dar maior do que 27.300. Concordo que é uma cota superior. Porque se tivesse ocupado o tempo todo com 27.300, agora vai ser interessante a gente comparar
realmente o que a gente obtiver. E o que vai ser muito legal é que com esse modelo a gente não vai conseguir só a média, a gente vai conseguir também qual a probabilidade de ter 0, a probabilidade de ter 1, a probabilidade de ter 2, vai conseguir a distribuição completa. Então vai conseguir, por exemplo, se eu dimensionar ele para um certo tamanho, vai conseguir dizer exatamente qual a probabilidade de aquilo não ser suficiente, de chegar alguém e ser descartado porque não tem espaço para ele. Então, assim, é uma solução bem... que, na verdade, de alguma maneira, acho que já estão até familiares com essa solução, porque a solução é exatamente MM1, que foi o tema dos trabalhos 1 e 2. Mas só que agora a gente vai realmente resolver o modelo. Mas acho que eu vou deixar isso... eu realmente não coloquei aqui o negócio completo, mas é bom vocês darem uma olhada. Aqui foi com espaço limitado, a 22.2. Essa 22.1, a gente botou espaço ilimitado, mas a gente vai, ainda assim, vai ter como saber qual a probabilidade de ter 0, 1, 2 e assim por diante. Então a gente vai ter como saber qual a probabilidade de precisar de mais do que tanto. Professor, eu não achei esse slide lá na planilha. Não, eu te mandei, eu botei aqui na planilha. Ah, desculpa, não, tá no chat, tá? Não, mas na planilha, tem também na planilha, acho que é na primeira aba, tá como apostila extra, eu acho. Ah, tá bom, eu vou dar uma procurada também. Mas Valeu. de qualquer maneira, bota lá junto da aula de hoje, e aí eu acho que essa é uma boa maneira, porque aí tem dois exercícios, que são bem simples. Aí, essa ordem aqui, acho que 23 já está dando um salto. Eu acho que a gente pode cobrir o capítulo 22. Aí depois, essa tabela aqui, acho que é uma tabela muito legal, que é o capítulo 24, que vai um pouco naquilo que o Júlio estava falando, de comparar cadeia de Markov tempo discreto com a cadeia de Markov tempo contínuo. Ok? Então, a gente vai continuar a cadeia de Markov tempo contínuo, a gente vai ver, vai ter algumas diferenças, né? Não vai ter alto loop, né? Daí uma prova de tempo contínuo, que é discreta, a média tem que ter essa fração de tempo, enquanto que outra é a fração de visitas. O PI vai ser a fração de tempo, enquanto outra é a fração de visitas. A equação de balanço, que antes era π igual a πp, aqui vai ser πq igual a 0. E qual é a grande vantagem de eu converter aquele negócio da informação que a gente falou? Para CMTC, só vai ter eliminação gaussiana. Como a gente viu em CMTB, tinha eliminação gaussiana ou média da potência. Quando eu converto uma para outra, uma das coisas que eu ganho é que agora eu posso resolver com método da potência também. Então essa é uma tabela, assim, que eu acho legal também vocês refletirem sobre ela, ok? E vão lendo também capítulo 7, ok? E é isso, pessoal, é assim que a gente vai completar o curso, com vários exercícios, vários exemplos de cadeia de Markov tempo contínuo. Então a gente tem mais 3 aulas, que é a semana que vem, segunda, e aí a prova é na outra quarta. Ok. Beleza, pessoal. Então, acho que por hoje tá bom. Professor. Opa, pode falar. Você vai dar nota da P1 e da P2 Pois eu tô terminando. Eu queria ter trazido hoje, não consegui, mas eu realmente espero muito trazer na segunda-feira. Ok? A nota da P1? Pelo menos a da P1. Quero ver se eu consigo também trazer a P2, mas pelo menos a P1. Ah, beleza. Beleza? Ok. Acho que vai ser um pouco mais fácil eu corrigir a P2, porque na P1 eu realmente coloquei muita questão muito discursiva, né? Mas é isso aí, pessoal. Então tá. Então boa continuidade e até segunda. Oi, pode falar. O que você tá achando das notas até o momento? Já que você tá corrigindo. Não, eu tô positivamente surpreso com a questão 2 e com um pouco que eu vi da questão 3, mas eu fiquei meio chocado com o fato de que muita gente deixou em branco a questão 1, que é exatamente esse tema que a gente está cobrindo agora, mas que a gente já pôs na P1 logo, que era para ver se vocês estavam já começando a ver o trabalho. Só que acho que muita gente não tinha visto o trabalho ainda quando fez a P1. Eu acho que foi isso. Aí o pessoal não tinha visto isso, porque hoje a gente está vendo com cadeia de Markov tempo contínuo, só que a ideia era ver a versão discreta disso. Eu espero que, por exemplo, se eu repetir aquela questão na P3, que todo mundo saiba fazer, por exemplo. Ok? Não, ok.
E já que você tá corrigindo, você vai também postar o gabarito da prova? Então, isso eu achei que já tinha postado. Mas eu tenho o gabarito. O da primeira prova eu acho que. Eu até estava editando. Não sei se chegou a ser um gabarito. É verdade, é uma coisa por alto. Mas eu tenho certeza que eu compartilhei, porque enquanto eu estava editando, eu vi que uns colegas de vocês estavam acessando. Mas eu acho que tem algumas respostas, pelo menos. Não sei se eu não lembro se tem todas, mas eu não tinha posto tudo. Eu já adicionei. Não sei se também tá lá. O da segunda que eu acho que não. Eu adicionei, eu coloquei o que estava faltando. Não sei se coloquei tudo já, mas coloquei uma boa parte. Eu fui preenchendo. Mas se vocês quiserem, podem também colocar perguntas, eu preencher mais detalhes. E a gente pode ir interagindo por meio daquele documento. Mas eu já coloquei mais coisa do que tinha antes. Ok? Ok, obrigado. Falou. Não, obrigado. Até a semana que vem. Falou. Tá bom, valeu, professor. Tchau, até mais. Valeu, professor. Valeu. Tchau, professor. Até segunda. Até logo. Falou, Gabriel. Até mais. Obrigado, tranquilo. Falou, Roberto. Até mais.